Minha gente, o Procurador da República aqui em Linhares, o Dr. Paulo Henrique Traz, é o nosso convidado de hoje. Ele ficou em primeiro lugar na iniciativa Criação do Fórum Permanente de Diálogo entre Empreendimentos e a Comunidade Indígena de Aracruz, no prêmio da República do Ministério Público Federal. Esse prêmio acontece todo ano, essa premiação, e neste ano o Dr. Paulo, com esse projeto, foi primeiro colocado. A premiação foi no último dia 4 de junho, no início do mês. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, boa noite. Doutor Paulo, um reconhecimento que traz um incentivo para o trabalho, eu imagino. Com certeza, ter um reconhecimento de que a ideia proposta que nós estamos implementando é considerada digna de ganhar um prêmio desse, nos dá energia, nos dá força para continuar nesse projeto. Esse projeto, ele trata desse fórum criado para discutir aquela demanda ali dos indígenas, de Aracruz, com os empreendimentos que temos no entorno. Uma discussão bastante complexa, porque tem muitos interesses em jogo ali, doutor Paulo? Exatamente. Os povos indígenas de Aracruz são os mais impactados no Brasil por empreendimentos. Há mais de 35 empreendimentos em volta das terras indígenas. Sem contar o desastre da Samarco, que também agora vem impactando a comunidade. Então, como esses impactos sempre são considerados isoladamente, e deveriam ter uma análise sinérgica, ou seja, a soma dos impactos, uma análise de como isso funciona, nós entendemos que sentando todos para conversar, nós podemos ter uma visão mais global e da mesma forma que analisamos os impactos sinérgicos, podemos também causar uma sinergia nas compensações, para que elas se somem e se potencializem em favor dos índios. Para a gente entender melhor, na prática, como é que funciona? Eles têm encontros periódicos, têm reuniões periódicas para discutir essas demandas? Como é que funciona isso, a ideia do fórum? Nós temos encontros periódicos em que sentamos todos, lideranças indígenas, representantes de empresa, órgãos públicos, como a Defensoria Pública da União, que é parceira também nesse trabalho, a FUNAI, e colocamos todos os problemas na mesa, debatemos e buscamos construção de soluções. Um exemplo, na verdade, não necessariamente concreto, se uma empresa já fez um estudo para verificar o potencial da plantação de aroeira na terra indígena, por exemplo. E aí o estudo fica pronto depois de 2 anos de bastante investimento nesse processo. E a produção não começa. Depois de um tempo, uma outra empresa tem a mesma ideia. Por que não pegar esse estudo já feito e dar o passo seguinte, que é implementar essa plantação? Então, todos juntos reunidos, nós podemos perceber o que já foi feito, o que deu certo, o que deu errado, somar esforços e potencializar essas medidas. Eu imagino que a ideia, então, é pegar a demanda de cada um, o questionamento de cada um ali e fluir para um senso comum em que todo mundo sai ganhando, eu imagino, né? O caminho é esse. Os povos indígenas também sofrem muita discriminação, porque têm os seus direitos lesionados e buscam, de maneira bastante organizada até, o respeito a esses direitos. Então, muitas vezes fazem manifestações e levam a conflitos com o restante da sociedade, principalmente de Aracruz. Se a gente conseguir dialogar antes, a gente pode também mitigar alguns problemas ou até mesmo evitá-los enquanto são pequenos, para que menos manifestações sejam necessárias, mais respeito aos seus direitos sejam concretizados e respeito também aos povos originários. Pois é, a gente, claro, tem que ter respeito a esses povos, São os, como diz o Dr. Paulo, originários daquela região ali, Ocupavam aquela região muito antes da colonização. E, enfim, esse prêmio reconhece exatamente isso, esse primeiro passo, porque, na verdade, o projeto é um primeiro passo, Dr. Paulo? Esse fórum de discussão, O projeto é um primeiro passo e ele não é a solução dos problemas, ele é um caminho para que nós, em conjunto, encontremos as soluções de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, mais célere, com menos conflitos e mais consenso. A gente percebe no judiciário como um todo sempre a busca pela conciliação, porque certamente é o caminho mais fácil, ou digamos o caminho menos traumático, Pois conseguir construir soluções em conjunto tendem a trazer soluções mais efetivas. Ingressar com medidas judiciais para todos os problemas existentes vão abarrotar mais ainda o Poder Judiciário, vão gerar
falta de vontade das empresas, daqueles responsáveis em cumprir os seus direitos, pode atrasar ainda mais essas medidas, causando ainda mais lesões aos direitos indígenas. Perfeito. O senhor acha que é possível, assim, há outras demandas aqui na região que de repente seja possível copiar a ideia desse fórum e levar esse fórum também para outras demandas aqui da região ou, enfim, de outras partes do país? Só aqui na nossa região, Linhares, Aracruz, Soretama, há vários grupos, comunidades tradicionais, grupos que se encontram hoje em situação de vulnerabilidade impactados por empresas e também com omissões do poder público em seus direitos. É possível sim pensarmos em replicar isso se houver interesse das partes, lembrando sempre que esse é um trabalho coletivo, ele só está funcionando porque tem um engajamento de vários atores diferentes, são as empresas, as lideranças indígenas e alguns órgãos públicos. E é possível, tanto na nossa região como em outros locais do Brasil, se houver interesse, se houver espaço para esse tipo de diálogo. O grande ganho que eu percebo, assim, olhando de longe, doutor Paulo, parece que é um interesse de todo mundo em dialogar mesmo, né? Até as empresas que no passado eram mais resistentes a conversar, hoje estão entendendo que o diálogo é o melhor caminho, né? Sim. As empresas percebem que não adianta também simplesmente lutar contra a efetivação de direitos que estão previstos no nosso ordenamento jurídico, né? São consolidados, previstos também em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. E, da mesma forma, nós também conseguimos proporcionar para as empresas, através de um trabalho assim, segurança jurídica, ou seja, o respeito ao licenciamento ambiental que elas estão fazendo, para que as medidas que elas coloquem sejam reconhecidas. Então, é um trabalho que pode trazer benefício para todos os envolvidos. Bacana essa ideia. A gente está falando aqui da comunidade indígena de Aracruz, né, que através da intermediação aí do Ministério Público Federal, o doutor Paulo falando aqui em nome de todos, mas são vários atores envolvidos, né, doutor Paulo, nesse projeto, criou então esse fórum permanente de diálogo, né, os indígenas, né, os caciques lá de Aracruz, com as empresas ali do entorno, então mantém esse diálogo e ali eles vão tentando sanar essas discussões, esses debates, né. Eu já vou agradecendo aqui o doutor Paulo Henrique Trazzi, né, que é o procurador da República aqui de Linhares, mas antes da gente encerrar a nossa entrevista, já mudando um pouquinho de assunto, doutor Paulo, quero aproveitar a sua presença, falar um pouquinho de maneira geral do MPF, né, o Ministério Público Federal, que está tendo uma atuação dinâmica aí com relação à Lava Jato. Eu acho que uma das maiores operações que a gente tem notícia aqui no país, né, uma operação gigantesca, né, como é que o senhor avalia o momento atual em que está envolvido o Ministério Público Federal? A Lava Jato é certamente a maior operação de investigação criminal, investigação de crimes de corrupção da história do Brasil, quiçá do mundo. Tem uma operação semelhante que ocorreu na Itália, a Operação Mãos Limpas, que tem inclusive muitas semelhanças com os seus desdobramentos com o Brasil. O Ministério Público Federal tem tentado, tem se esforçado para fazer as investigações da maneira de acordo com a lei, buscar a efetiva punição dos envolvidos, sem qualquer escolha ideológica ou partidária. Nós, inclusive, vemos denúncias ou até prisões de pessoas de grupos políticos distintos. Claro que isso gera uma consequência de uma reação muito forte do poder político. Tem um contra-ataque aí, né? Um contra-ataque, pode até assim se dizer, e, de certa forma, com medidas tentando diminuir os poderes investigatórios do Ministério Público e também diminuir a gravidade de crimes que estão sendo investigados. Quanto a isso, cabe à sociedade controlar. Nós estamos em ano de eleição, por exemplo, e exercer o seu poder. Aliás, a Constituição, em seu preâmbulo, diz que o poder emana do povo. Exatamente. Cabe a nós exercer esse poder. Era exatamente a última pergunta que eu ia fazer para o senhor. O MPF, né, o Ministério Público Federal, juntamente com outros organismos, né, e a sociedade,
encampou a iniciativa que resultou nas 10 medidas da corrupção. Claro que a gente teve um retalhamento da legislação, das propostas, né? Nem tudo foi aprovado, mas enfim, já é um avanço. Nós estamos em pleno ano eleitoral, em outubro teremos aí eleições diretas para presidente, para governadores. Eu queria, assim, para a gente encerrar, que o senhor deixasse um recado aí para o cidadão, né, que nos acompanha, para que a gente não tenhamos outras lava-jatos no futuro, né? Sim, nós temos um grande poder, como eu disse, né? A Constituição diz que o poder é nosso, é do povo, e com esse poder nós temos a responsabilidade de exercer bem esse poder. Um dos grandes momentos que nós temos para isso é justamente o momento das eleições. Muitos de nós acabam aceitando benefícios pessoais momentâneos, alguns aceitam uma cesta básica, um botijão de gás, um valor em dinheiro, ou pensando em benefícios pessoais futuros daquele candidato, e depois sofremos. Eu não vou nem dizer por 4 anos, nós sofremos por décadas, porque os atos de corrupção não geram efeitos só naqueles anos em que o corrupto está no poder. Eles geram efeitos maléficos durante muito tempo. Cada real desviado é uma maca a menos no hospital, é uma merenda a menos na escola, é o professor mal pago, são os nossos filhos, a futura geração, não tendo oportunidades iguais e gerando mais criminalidade, mais insegurança, e a população não tendo acesso aos seus direitos básicos. Afeta a todos nós, né? A todos nós. Eu agradeço aqui a presença do Procurador da República aqui da nossa região, né, de Linhares, Dr. Paulo Henrique Trazzi. Parabéns aí pelo prêmio, né, em nome de todos os componentes do Fórum, e até a nossa próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo Canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre. O pessoal de Linhares e região continua interagindo, mandando sugestões na nossa página facebook.com/tvclinhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Pode acessar lá, compartilhar inclusive. Já o telefone da redação aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.